Saudações, meu povo! Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui, cara, falar de uma coisa que você ama. Eu tenho certeza que você ama. Não vem me dizer que você não ama, não, que você ama. Sabe o que é? Dinheiro. Ué, Bruno, mas educação financeira, é claro que você vai falar de dinheiro. Sim, só que eu vou falar de um dinheiro em que ele é utilizado todo mês pra você. Sabe o que é? Vim falar de renda hoje. Renda. O que é uma renda? Renda, claro, obviamente, é aquilo pelo qual você é remunerado, é aquela remuneração que você recebe por um trabalho desenvolvido, certo? Quando você administra alguma coisa, quando você trabalha em alguma coisa, aquilo que você desenvolve, e aí você recebe uma remuneração em cima disso. E essa remuneração, justamente, é a renda que você recebe, certo? Essa renda, ela pode ser desenvolvida de várias maneiras. Por exemplo, Will, por favor. Nós temos a renda, pessoal, através de, primeiro... Ah, tá. Nossa, tá curto aqui, não tem como aumentar aqui, não? Ah, garoto, agora ficou legal. Bom, vamos lá. Nós temos o salário. O que é o salário? Salário é aquela remuneração que você recebe por você estar trabalhando. Trabalhando de carteira assinada, trabalhando por você estar na direção de algum empreendimento, certo? Então você vai estar trabalhando durante um mês e no mês seguinte você vai receber o seu salário. O salário é a remuneração pelo mês anterior de trabalho que você se dedicou em todos os seus dias de trabalho. Nós também temos um exemplo de remuneração, de renda, o aluguel. O que é o aluguel? O aluguel é aquele valor que você paga para você poder estar morando em algum lugar. Você, com certeza, deve estar morando agora numa casa em que você está pagando aluguel para alguém. Esse alguém, certo? Que é o dono da residência onde você está morando, ele com certeza está recebendo o dinheiro que você paga de aluguel. Então, a renda que ele tem é uma renda em que ele recebe desse aluguel em que o seu familiar, seu pai, sua mãe, seu responsável, ele paga para você poder estar morando no local onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Eu não sei se você já ouviu falar de pessoas que vivem de renda. O que são as pessoas que vivem de renda? São as pessoas que têm um dinheiro guardado, por exemplo, e elas vão lá e compram casas, compram apartamentos, certo? Colocam para alugar esses empreendimentos, colocam para alugar essas casas, esses apartamentos, e aí as pessoas que alugam esses imóveis, certo? Elas têm que pagar o aluguel, e esses aluguéis que essas pessoas pagam, eles vão para essa pessoa que é dona desses imóveis. Então existem pessoas que fazem isso, elas vivem de renda, elas vivem em cima de pagamentos que outras pessoas fazem para essas pessoas. Tem pessoas também que, por exemplo, elas têm essa renda como uma renda extra. Ela ainda continua trabalhando, ela ainda continua recebendo um salário, mas paralelo a esse trabalho, paralelo a esse salário, ela ainda recebe essa renda extra. Renda extra é aquela renda em que você recebe além da sua remuneração obrigatória que todo mês você recebe, ok? E uma outra forma também de renda que a gente tem é o lucro. Como assim o lucro, Bruno? Esse lucro, pessoal, que eu tô falando é o quê? É quando a pessoa ela vive de investimentos. Como assim ela vive de investimentos? Mercado financeiro, por exemplo, né? A pessoa faz o seguinte, ela pega uma grana, certo? E ela pega essa grana e deposita num fundo de investimento. O fundo de investimento hoje, ele é uma das formas mais lucrativas de você poder recuperar um dinheiro, você conseguir lucrar com alguma coisa. Hoje, infelizmente, a poupança ela não é mais uma forma muito, como é que eu posso dizer?
uma forma muito positiva de você conseguir um rendimento bacana, né? Hoje, infelizmente, quando você quer ter um rendimento legal, você não necessariamente depositaria numa poupança. Você pode pegar esse dinheiro e colocar num fundo de investimento, porque o rendimento ele vai ser o maior, certo? Hoje, por exemplo, a poupança, ela infelizmente, ela não consegue render nem quase 1%, certo? Então, é muito insatisfatório você pegar o seu dinheiro que você guardou com tanto carinho, com tanto esforço, com tanto suor, e você depositar na poupança. Infelizmente, hoje, depositar dinheiro na caderneta de poupança é uma forma só de guardar dinheiro, de você não gastá-lo, porque o rendimento, ele é muito, muito baixo. Agora, quando você vive de lucros em cima de investimentos, aí essa sua renda passa a ser determinada em cima de fundos de investimentos. Ok? Bom, a gente falou sobre os tipos de renda, como a gente consegue essas rendas, beleza? Agora a gente pode falar sobre os tipos de renda. A gente tem a renda que a gente chama de renda ativa. O que é a renda ativa? É aquela renda que você consegue com o suor do seu esforço, com o seu trabalho, certo? Você consegue de uma maneira em que você é utilizado, é chamado para você poder desenvolver algum trabalho, e aí você vai lá e a sua remuneração é por você ter estado ativo desenvolvendo aquele trabalho. Então, isso significa que quando você ganha uma renda ativa, é uma renda em que você precisa se movimentar para você poder ser remunerado, ok? E, obviamente, a gente tem a renda passiva. O que é a renda passiva? É o sonho de muita gente. É quando você consegue uma remuneração sem você precisar fazer nada. Como assim sem você precisar fazer nada? Você fica parado e você ainda ganha dinheiro. Você ainda é remunerado, ok? Então existem muitas pessoas hoje que são remuneradas não trabalhando, né? Um grande exemplo disso, por exemplo, são os aposentados. Bruno, mas os aposentados no passado, eles trabalharam. Concordo plenamente. Só que, pessoal, existe dentro do certame trabalhista, digamos assim, uma situação que é chamada de INSS. O INSS, ele é um órgão público em que ele trabalha em cima dos aposentados, ele trabalha em cima dos pensionistas. Para quem não sabe, pensionista é a galera que recebe pensão por alguma coisa. Pensão por invalidez, pensão por viuvez, pensão por invalidez, certo? São pessoas que recebem pensão, recebem uma ajuda financeira para continuar com as suas vidas. Quando você vai trabalhar de carteira assinada, certo? Quando você trabalha de carteira assinada, você tem dois tipos de salário. Você tem o salário bruto e você tem o salário líquido. O salário bruto, pessoal, é aquele salário que você deveria estar recebendo. Depois de todos os cálculos feitos em cima de todos os trabalhos que você desenvolveu, você deveria estar recebendo o salário bruto. Mas existem os descontos. O que são descontos? São valores que são tirados do seu salário para você poder, no futuro, receber alguma coisa, ou então você possa estar trabalhando e exercendo aquela função. Por exemplo, você que no futuro vai trabalhar de carteira assinada e você vai precisar de transporte para você se locomover, esse transporte ele vai estar sendo pago por você em cima do seu salário. Ué, Bruno, então quer dizer que o transporte não é a empresa que paga? Sou eu quem pago? Sim. Esse valor ele é extraído do seu pagamento. É claro, não é tirado direto, é tirado um desconto, é tirado uma porcentagem do seu salário para poder montar o valor para você poder receber o seu auxílio transporte. Certo? É claro, esse auxílio transporte ele é em cima de ônibus, ele é em cima de vans no máximo, dependendo do local, entra também metrôs, entra também até barcas, dependendo da situação.
Ok? Então, o salário bruto é isso. O salário líquido é aquele que vem para sua mão para você poder continuar a viver a sua vida. Você pagar os seus boletos, você prosseguir com a sua vida financeira e assim sucessivamente. Ok? Bom, então, o salário bruto é isso e o salário líquido é isso. Quando você voltando para a passiva, né? Quando você é aposentado, aquele salário que você recebe, a aposentadoria que você recebe, ela é calculada em cima do que você está trabalhando. Em cima do valor que você deveria estar recebendo, é tirado uma porcentagem e essa porcentagem vai estar montando o valor da sua aposentadoria. Você que é aposentado, você que aí na sua casa tem algum familiar, seu pai, sua mãe, seu responsável, que é aposentado, essa aposentadoria, ela é construída, esse valor, ele é construído em cima dos trabalhos, em cima do tempo de trabalho que essa pessoa ela teve no decorrer da sua vida trabalhista. Certo? É claro que tem muita gente que consegue se aposentar antes do prazo, tem muita gente que infelizmente só consegue se aposentar depois do prazo. Dependendo da sua situação, dependendo da área em que a pessoa estiver exercendo, né, um trabalho, ela estiver trabalhando, esse valor ele pode ser maior, ele pode ser menor. Então isso tudo é em cima do trabalho que a pessoa desenvolve, em cima daquele local onde a pessoa ela trabalha. Ok? Então, os aposentados são um exemplo bem tranquilo de remuneração passiva, no caso, beleza? Os tipos de remuneração, no caso, são a ativa e a passiva, como eu acabei de falar. Bom, é aquilo, pessoal. No caso dos aposentados, eles hoje, porque nós seremos aposentados um dia, né? Os que são aposentados hoje estavam na nossa situação. Hoje nós trabalhamos e no futuro nós nos aposentaremos. Eles no passado trabalharam para hoje serem aposentados. Só que existem muitos aposentados que continuam trabalhando. Certo? A aposentadoria ela acaba virando uma renda extra, como eu falei no início da aula de hoje, ok? Então isso significa, pessoal, que a galera que tem uma remuneração ativa hoje, ela pode mudar a sua remuneração para uma remuneração passiva no futuro. Porque foi como eu falei, todos irão se aposentar. Porque vai chegar um momento, pessoal, que você não vai conseguir, infelizmente, você não vai conseguir exercer esse seu cargo por muito tempo, saca? A idade chega para todo mundo, pessoal. Então isso significa, cara, que vai ter um momento em que, por exemplo, o jogador de futebol não vai poder estar correndo direto dentro do campo para poder ele continuar tendo a sua remuneração. Certo? A pessoa que trabalha em lugares em que exige muito esforço físico, esse esforço físico ele vai de acordo com a idade que a pessoa tem. Então, à medida que a idade vai chegando para as pessoas, certo? São situações em que a pessoa pode não estar numa situação não muito privilegiada para poder estar exercendo esse trabalho, certo? Agora, a pessoa que consegue desenvolver, ela vai levando, ela vai trabalhando até um ponto em que ela não consegue mais trabalhar naquilo em que ela está. E assim sucessivamente. Tem muitos professores, por exemplo, que hoje são aposentados, mas ainda continuam dando aula, mas ainda continuam dentro da sala de aula. Por quê? Porque aí a aposentadoria acaba sendo uma renda extra para esse professor. Bom, Bruno, então me dá exemplos de renda ativa e renda passiva. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar alguns exemplos aqui no quadro e aí eu vou perguntar para você qual é o tipo de renda, se é renda ativa ou se é renda passiva, beleza? Eu vou começar, obviamente, com o salário, depois eu venho com rendimento, depois eu venho com cachê, e depois eu venho com direitos autorais. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte. Para ativa, vou botar um A do lado, certo? E para passiva, eu vou colocar um P do lado.
Ok? Bom, salário, como eu acabei de falar uns minutos atrás, você tem que trabalhar para você ganhar esse salário. Então, é uma remuneração ativa, ok? Rendimento, o que é o rendimento? É aquele valor em que vai estar rendendo num fundo de investimento ou até mesmo numa poupança, é bem pequeno, mas vai render. E aí você não precisa fazer esforço, você pega esse dinheiro, bota lá, deposita lá e com o decorrer do tempo ele vai, né? Ele vai aumentando e assim por diante. Então você não precisa depositar mais dinheiro. O fundo de investimento ou então a poupança vai estar fazendo isso para você. Então você não vai precisar se esforçar. Então essa é uma renda passiva, ok? O cachê, geralmente é a galera que quando vai para um determinado evento, ela ganha um valor para estar no evento, para trabalhar no evento, certo? As bandas, por exemplo, elas quando vão para algum evento para poder fazer ali a cobertura musical, eles vão ganhar um cachê. Então eles precisam se mover para poder estar ganhando cachê. Então o cachê é uma forma ativa. Beleza? E temos também os direitos autorais. O que são os direitos autorais? São os direitos que dão às pessoas que montaram uma música, por exemplo, para quando uma outra pessoa precisar dessa música, ela tem que pagar os direitos autorais para ela poder utilizar essa música. Grandes bandas de rock do passado, década de 70, 80, 90, elas vivem, primeira década de 2000, por exemplo, elas vivem até hoje de direitos autorais, certo? Para quem precisar da música dela, para a gravadora que precisar da música dela para poder montar alguma coisa, né? Ela vai estar ganhando em cima de direitos autorais. Certo? Então isso significa que direitos autorais você tem uma forma passiva de você estar ganhando dinheiro, certo? De você estar sendo remunerado, ok? Então, pessoal, temos essas duas diferenças, a remuneração ativa e a remuneração passiva. Lembrando que remuneração é a mesma coisa que renda. Então nós temos renda ativa e renda passiva, ok? Vamos continuar aqui o nosso papo, falando a respeito agora do seguinte. Você que hoje já trabalha, você que está vendo meu vídeo, você que está me vendo aqui, está me ouvindo, e você que já trabalha, certo? Você, claro, muita gente trabalha porque precisa. Muita gente trabalha por não querer ficar parado em casa. Tem muita gente assim, tem muito aposentado, por exemplo, que continua trabalhando. Por quê? Porque não acha legal a aposentadoria, não acha legal ficar parado em casa ou então acordar muito cedo e por aí vai, né? Mas a galera que trabalha e precisa de remuneração, ela precisa para alguma coisa. Ela precisa para poder pagar as suas contas, para pagar os seus boletos, para poder comprar as suas coisas. Até porque você que está vendo meu vídeo aí, você estudante, você não vai estar, infelizmente, direto com os seus pais. Vai ter uma hora, cara, que você vai ter que correr atrás do que você quer. Tá? Você vai ter um momento que vai decidir o que vai ser melhor para a sua vida. Os seus pais, eles só vão poder ajudar você e dar aquele amparo legal. Mas vai ter uma hora que vai ser você que vai botar em prática a sua vida. Você que vai estar morando sozinho, você que vai estar construindo família, você que vai estar trabalhando num determinado lugar, você que vai abrir uma empresa, vai estar direcionando essa empresa, vai estar colocando em prática tudo que os seus responsáveis ensinaram para você. Então, a galera que depende de uma renda ativa, claro, a renda ativa ela tem os seus benefícios, beleza? Então, benefícios de uma renda ativa. Por exemplo, o benefício de uma renda ativa é quando você trabalha, você passa a ter uma melhor socialização. Você conhece pessoas, você conhece camadas sociais, você vai conhecendo pessoas que antes você não tinha acesso, certo? À medida do momento em que você vai aumentando o local de trabalho, você passa a aumentar a sua quantidade de pessoas, você passa a aumentar, certo? O vínculo empregatício também com outras empresas. Geralmente, quando você trabalha em empresas em que tem filiais, certo? E você passa a conhecer essas outras filiais, você passa a aumentar o seu vínculo de pessoas. Então, quando você trabalha, certo? Você tem a sua socialização sempre sendo o quê? Maior, sempre sendo ampla, sempre ela vai aumentando de uma maneira positiva.
ok? Uma outra situação, você tem uma realização pessoal. Realização pessoal. Como assim, Bruno, realização pessoal? Já ouviu aquela situação que é importante, o que é importante pra mim é o que vale mais? Então, cara, é isso que eu tô falando. Quando você tem uma realização pessoal, é aquilo que você conquistou, que você estava querendo, há muito tempo. Há muito, 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 muito tempo. Então, quando você consegue se realizar profissionalmente, cara, aquilo é importante pra você. É que nem aquela parada, por exemplo, o seu celular. Você tem o seu celular, ele tá lá com a tela toda quebrada, ele tá lá demorando para poder utilizar, demorando para poder processar os dados, né? Você quase não tá vendo o display muito correto porque a película tá toda quebrada, a tela tá toda quebrada, mas se você pegar esse celular e emprestar para uma pessoa e essa pessoa, ela, né, quebrar o seu celular mais do que já tava, né? Você vai ficar chateado. Por quê? Porque era seu, cara. É seu aquilo. É a mesma coisa que quando você está trabalhando, não, isso aqui para mim tá bom. Não, você vai querer sempre o quê? Tá subindo. Você vai querer sempre estar subindo. E isso vai te realizando, isso vai te capacitando, isso vai te elevando. E isso, cara, é uma situação legal, porque quando você se realiza pessoalmente, você fica feliz. E quando você fica feliz, outras pessoas enxergam a sua felicidade. E quando outras pessoas enxergam a sua felicidade, elas ficam felizes com você, cara. Então isso significa que a realização pessoal, ela pode também influenciar na socialização das pessoas. E assim sucessivamente, ok? Próxima situação nós temos, obviamente, a remuneração. O que é a remuneração? É aquilo que a gente já viu, é a renda. À medida que você vai subindo de patamar dentro de uma empresa, certo? Você vai melhorando a sua remuneração. Você vai, claro, obviamente, melhorando a sua renda. Tem muita gente que começou lá embaixo numa empresa e hoje está num cargo muito mais elevado. Tem muita gente que fez um concurso público, por exemplo, para um cargo pequeno, mas lá dentro ela pode fazer outros concursos, ela pode fazer uma situação um pouco mais elevada para ela poder conseguir desenvolver uma remuneração muito maior do que ela teve antes, do que ela tinha antes, né? Então isso significa, pessoal, que quando você vai subindo de cargo numa empresa, a sua remuneração, obviamente, ela vai te acompanhando, né? Pegamos os casos dos professores, por exemplo. Se o professor der aula em uma turma, é um valor. Se ele der aula em 2 turmas, esse valor aumenta. Em 3 turmas aumenta, em 4 turmas aumenta e assim sucessivamente. Então, quando você trabalha numa empresa e você vai subindo de cargo, obviamente, o seu salário ele vai subindo junto com você. Ok? Quando você também tem essa situação, você também faz o seguinte, existe isso aqui, ó. Encontro de identidade. Bruno, o que significa um encontro de identidade? Você consegue se encontrar, saca? Eu posso pegar o exemplo da minha pessoa, eu mesmo. Quando eu tava no primeiro ano, você que tá vendo aí meu vídeo, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Não sabia, certo? Quando eu entrei no segundo ano, já comecei a trabalhar. Eu trabalhava no comércio do meu pai, certo? E lá eu trabalhava no escritório. E aí eu trabalhei com meu pai durante um bom tempo. Quando eu comecei a fazer minha faculdade de matemática, eu me descobri. Eu descobri que, cara, ser professor é uma coisa legal. Saca? Então isso significa que eu saí do meu pai, obviamente meu pai ficou muito chateado comigo, mas depois ele entendeu por quê? Porque foi a minha escolha. A nossa escolha é aquilo, cara, que a gente faz pra gente. Se você vai estar fazendo alguma coisa porque as outras pessoas querem que você faça, isso não é legal, cara. Isso não é legal. Então você precisa estar trabalhando, você precisa encontrar a sua identidade para que no futuro você não desista no meio do caminho, você fique com aquela sensação de que, não é isso que eu quero, sabe? Então, você precisa ter esse encontro de identidade. É por isso que no ensino médio existem pessoas que fazem, por exemplo, testes de aptidão,
certo? Tentam se encontrar, beleza? Em algumas instituições trabalham, por exemplo, a feira de profissões. A feira de profissões, que é muito comum nos Estados Unidos, ela é trabalhada em cima do que os alunos querem fazer, saca? Então, você que está indeciso ainda, cara, corre atrás disso e precisa se decidir. Sabe por quê? Porque isso aqui, cara, é implacável. Corre muito rápido. Para você ter uma ideia, daqui a um tempo, você vai estar pegando o resultado do ensino médio. E aí você fui aprovado, acabou o ensino médio. Bom, eu vou te dar duas notícias, tá? Eu vou te dar duas verdades, porque aqui assim, a gente traz verdades, certo? Quais são as duas verdades? Primeiro, situação positiva. Você acabou a escola, você vai poder fazer uma universidade, você vai poder trabalhar, você vai poder fazer uma porção de coisa. Agora, a parte ruim automaticamente, quando você termina a sua escola, você entra na classe dos desempregados aqui no Brasil. Então isso significa, cara, que quando você terminar a sua escola, você já tem que estar com tudo já organizado para você poder tocar a sua vida, para você poder fazer com que o baile prossiga. Porque não existe uma situação em que acabou a escola, você fica parado pensando no que você vai fazer. Não, você tem que fazer isso paralelo ali ao seu ensino médio. E primeiro ano, cara, já é uma época, já passou da época de você decidir o seu futuro, ok? Bom, eu falei isso tudo e aí eu trago uma situação, eu trago uma reflexão para você. Na verdade, não é uma reflexão, é uma situação em que a gente tem que pensar. E muita gente tem uma opinião própria, mas na verdade ela vai desenvolvendo outras situações. Eu vou aproveitar, vou até perguntar para a Isadora. Isadora chegou aqui agora na sala, eu vou até perguntar isso. Isadora, meu anjo, dinheiro traz felicidade? Traz, na sua opinião, traz, né? Você, pessoal, dinheiro traz felicidade? Faz o seguinte, escreve aqui nos comentários aqui depois e explica, fala pra gente, o dinheiro traz felicidade ou não? Cara, isso é uma resposta pessoal, cada um tem a sua. Eu tenho a seguinte filosofia, dinheiro não traz felicidade, mas ele ajuda você a ser feliz. Essa é a verdade, certo? Mas cara, porque se você pensar um pouquinho, pensa só, você acha que você vai ter o seu iPhone para sempre, seu pai e sua mãe vai te dar? Não. Você acha que você vai ter o seu Galaxy para sempre, que seu pai e sua mãe vai te dar, seu responsável? Não vai. Vai ter uma hora que você vai ter que correr atrás e conseguir o que você quer. Você que está me vendo, você vai querer dirigir, você vai ter que tirar carteira. Tirar carteira, tudo bem, 18 anos, beleza, tem pai, tem mãe, tem familiar que vai te dar de presente a carteira. Só que aí, cara, quando você comprar o carro, é você. Quando você receber o carro, é você. Quando você receber essas situações todas, tudo vai depender do quê? Do que você ganha, da sua renda, da sua remuneração. Então não vai adiantar nada você viver uma vida diferente daquilo que você ganha. Você quer ter uma vida de milhares de reais, mas você ganha pouquinho menos de milhares de reais. Então é complicado, pessoal. É muito complicado. Então você precisa estar a par de tudo o que você está tendo na sua vida. Você precisa ter uma remuneração que vai de acordo com o que você está vivendo. Porque quando você tem a sua renda e você começa a usar a sua renda de uma maneira desenfreada, cara, não vai dar certo. Para você poder voltar, aí não vai dar certo. Aí entra tudo que a gente trabalhou nas nossas aulas antigas. Cartão de crédito, escolhas, certo? A renda que você ganha, se não for de acordo com o que você, com o que você vive, cara, infelizmente, não vai ser possível você prosseguir com o seu lado financeiro, ok? Bom, então, visto isso tudo, a gente viu todas as situações em que a gente pode trabalhar em cima disso, né? Agora, a renda ativa, que é a renda que a gente ganha quando a gente trabalha, ela tem também os seus riscos. Sim, ela tem riscos. Porque, claro, tirando a carreira pública, ninguém vai trabalhar no mesmo lugar para sempre, né? Até a carreira pública vai ter um momento em que a pessoa ela vai ter que parar de trabalhar e se aposentar. Então vai ter um momento, cara, em que você vai ter que parar de trabalhar. Mesmo você podendo continuar a trabalhar, vai ter uma hora que você não vai mais conseguir desenvolver uma função.
Então, cara, tudo tem um prazo, tudo tem um tempo, saca? Então isso significa que quando você começa a trabalhar e ter uma renda ativa, também tem os seus riscos, certo? Bruno, quais seriam esses riscos? Por exemplo, um risco que você tem é a dependência. O que você está querendo dizer com isso, Bruno? Sim, se você estiver dependendo somente da sua renda ativa, você tem que tomar cuidado. Como assim, Bruno, tomar cuidado? A gente tem que ter, né, mais de uma renda para a gente poder prosseguir a nossa vida. Como assim, Bruno, ter mais de uma renda? Você que vai começar a trabalhar, você que já trabalha, você tem a sua renda, perfeito. Só que essa renda pode ser que em um momento ela acabe. Então, se você só depender dessa renda, né? Se você desenvolver uma dependência em cima disso, daqui a pouco, quando você não conseguir mais essa renda, cara, você não vai conseguir mais tocar para frente o seu lado financeiro. Então é muito complicado quando você depende só de um lugar. Quando você depende só de um trabalho, você depende só de uma renda. O bacana, cara, é você desenvolver alguma situação para você poder obter uma renda extra. Tem muita gente que obtém renda extra de diferentes maneiras, certo? Por exemplo, os professores, eles trabalham, né, nas escolas, mas tem muito professor que dá aula em cursinho, tem muito professor que dá aula particular. Então, esses, né, professores que trabalham em cursinho, esses professores que trabalham com aulas particulares, eles são professores que ganham renda extra. Então, essa renda extra é, sei lá, para no futuro, se ele precisar, ele pode, né, tá guardando, ou então pode pegar esse dinheiro e investir em algum lugar e ele colocar num fundo de investimento para que o rendimento seja muito satisfatório para ele. Então, cara, depende muito da situação. Então, é bacana quando você trabalha, quando você tem uma renda. Mas quando você passa quando você passa a depender somente dessa renda, é muito, muito complicado, ok? Bom, nós também temos uma situação em que você tem uma situação um pouco desagradável. Por exemplo, quando você só dá preferência para o seu trabalho. Isso geralmente acontece quem tem família, quem tem esposa, quem tem filho, quem tem marido, quem tem filho. Isso acontece muito. A pessoa que opta sempre por estar trabalhando e não vive a sua vida, cara, isso é muito ruim. A pessoa, ela não vê o tempo passar. A pessoa, ela não vê as pessoas que estão ao redor dela, talvez até se afastando pelo fato de ela estar sempre trabalhando, estar trabalhando. Então, cara, é muito complicado. Você tem que ter um balanço na sua vida. Você tem que balançar, você tem que balancear essa parada sempre. Porque quando você começa a verificar que você está trabalhando mais do que ficando com quem você ama, com quem você gosta, cara, isso é muito preocupante. Então, isso significa que você precisa balancear a sua vida. Trabalhar, obviamente, mas também tá com quem você ama, tá com quem você gosta, certo? Família, amigos também, cara. Os amigos que vêm e ficam, amigos de verdade, tá? Não são aqueles que quando a situação aperta, eles metem o pé. Não tô falando isso. Tô falando dos amigos de verdade. Aqueles amigos, eles vão ser os primeiros a perceber que você está trabalhando muito. Então, cara, quando você passa a depender mais da renda e deixar a renda no lugar mais alto da sua vida, cara, você tem que começar a se preocupar. Essa é a verdade. Tá legal? Bom, não pode acontecer nada com você. Ué, Bruno, como assim não pode acontecer nada comigo? Vamos supor que você cai doente. Você pega uma virose, você pega aí, sei lá, você pega alguma coisa que impossibilite de você trabalhar, certo? Quando você para de trabalhar, você começa a ficar improdutivo, certo? E aí, cara, pode acontecer, sabe o quê? Por exemplo, você está trabalhando numa empresa. Tudo bem? Essa empresa, por você não estar trabalhando, por exemplo, ela pode colocar uma outra pessoa no seu lugar para poder estar exercendo essa profissão, essa sua função que você tinha naquela empresa, naquele lugar, certo? Então, cara, pode ser que, infelizmente, quando você volte a trabalhar, pode ser que você não tenha mais, né, a sua ocupação, né, o seu cargo, certo? Porque é aquilo, cara, a empresa, infelizmente, ela não pode parar. Ela vai ter que continuar, infelizmente, saca? Então, cara, é aquilo.
quando você trabalha muito, 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 se você cair doente, por exemplo, infelizmente, né? Isso pode acontecer com muitas pessoas. Então, é sempre bom também a gente estar se cuidando, tendo a nossa saúde ok. Saúde que eu digo, saúde física, saúde mental. Nossa saúde mental, cara, é uma das peças mais importantes pra gente que trabalha na rua, em casa, no home office e por aí vai, cara. Então, saúde física, saúde mental, ela tem que estar sempre de um modo positivo, ok? E é claro, a gente tem os nossos limites físicos, né, gente? Porque é aquilo que contribui para você quando cai na real e tipo, cara, isso aqui não é mais para mim. Você tá entendendo o que eu tô falando? Como assim, Bruno? Vamos supor, o cara, ele trabalha carregando saco de soja nas costas, vamos supor, beleza? O cara tá lá com 30 anos carregando saco de soja nas costas. Quando ele chegar nos 40, ele não vai estar tendo o mesmo pique que ele teve quando ele tinha 30 anos. Quando ele chegar nos 50, ele não vai ter o mesmo pique que ele tinha quando tinha 40 anos. Então, cara, isso significa que o tempo, ele chega para todo mundo. O tempo, ele chega para muitas pessoas. Então, cara, quanto mais o tempo passa, mais a pessoa ela vai vendo que, tipo, cara, daqui a pouco isso aqui eu não vou poder mais trabalhar aqui, porque eu não tô conseguindo, sabe? Não é uma situação negativa, é uma situação de idade mesmo, gente. A biologia explica isso, saca? Então, é uma situação em que você tem que prestar atenção, você tem que trabalhar dessa maneira, tendo essa realidade, enxergando também a sua realidade. Isso que importa também, ok? Quando você só escolhe trabalhar, cara, os seus lados sociais, eles não vão ficar legais. Seu lado familiar, por exemplo, certo? O chefe de família, ou então a mãe de família que trabalha muito, né? Ela sempre vai estar sentindo falta da família, vai estar sempre sentindo falta daquele chamego, saca? Daquele lado família. É muito louco isso. Então, quando a pessoa ela joga muito, né, o seu lado para o lado trabalhista, né, para o seu lado do trabalho, cara, é muito complicado. Geralmente quem tem filho pequeno, professor que tem filho pequeno, trabalhador que tem filho pequeno e por aí vai, cara, você sempre vai estar com saudade, você sempre vai estar sentindo aquela falta. Cara, eu tô falando isso aqui pra vocês, eu tô aqui gravando esse vídeo, eu tô lembrando do meu filho, mano. Meu filho tem 5 aninhos, saca? Meu filho estuda no mesmo colégio que eu trabalho, na Unidade Madureira. E, cara, é aquilo, eu vejo que quanto mais longe eu fico do meu filho, mais eu sinto falta dele, saca? Então eu procuro o máximo de tempo. Tô em casa? Tô com meu filho, saca? Você aí que tá vendo meu vídeo, cara, se você tem esse costume de trabalhar mais do que está com a sua família, cara, não faz isso. Não faça isso, por favor. Entendeu? Você tem que entender que, claro, trabalhar é importante. Você ter a sua remuneração é importante. Mas mais importante do que isso é ficar com a sua família. É você ficar com quem você ama e com quem ama você. Isso é muito legal, cara. Sabe? Porque você vai estar vendo que aquela remuneração que você está ganhando, você vai estar investindo na sua família. E aí, cara, é mágico isso, tá ligado? Então, a partir do momento em que você, quando começar a trabalhar, ou você que já está trabalhando, né, tá começando a aumentar o nível de carga de trabalho e você tá colocando a sua família para baixo, os seus amigos para baixo e por aí vai, cara, já é uma situação para você, ó, ligar o botão de emergência e você começar a pensar um pouco melhor nas suas necessidades e também na sua família, que é o mais importante, ok? Bom, é aquilo. Vamos imaginar o seguinte. Você que está me assistindo, tá? Você que está me assistindo. Você acha que as pessoas que são bem remuneradas, quando eu digo bem remuneradas, eu falo papo de milhares de reais, quem sabe até milhões de reais, e nós podemos até pular para casas maiores, milhares de dólares, milhões de dólares, por exemplo. Você acha que as pessoas
que são bem de vida, que eu digo a nível financeiro. Não vou falar bem de vida, porque tem muita gente que é bem de vida e ganha um salário, né, um pouco mais abaixo, digamos assim. O que importa, cara, não é você ganhar muito ou ganhar pouco, é o que você ganha de acordo com o que você precisa. Essa é a verdade, saca? Não precisa você ganhar muito ou ganhar pouco. Tem muita gente que ganha muito e, infelizmente, tem vários problemas. E tem muita gente que ganha pouco e, cara, é feliz, sei lá, 30 horas por dia. Essa é a verdade. Então, cara, é aquilo. Você tem que ganhar, você tem que ter uma renda, você tem que ter uma remuneração que vai de acordo com a sua vida. Isso é o que importa. Beleza? Bom, vamos voltar ao que eu estava propondo. Vamos supor que você pegue um ator de Hollywood, por exemplo. Certo? Vamos pegar um ator de Hollywood. Você acha que os atores de Hollywood, eles têm problemas financeiros? No nosso material, né, tem lá, no nosso livro, não sei, né, tem lá uma foto de Jason Momoa. Pra quem não sabe, Jason Momoa é o cara que fez o Aquaman, saca? Aquele cara que fez Aquaman que vai estar agora sendo o vilão do novo Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos, não sei nem qual é o número que tá, é o 10? No 7 eu já parei de contar, a verdade é essa. Depois das mentiras que tem no filme, mas, cara, isso aí é uma outra situação. Se você for pesquisar depois pesquisa, Jason Momoa é o cara que fez o Aquaman. Eu tô falando dele porque ele tá no nosso material, mas algumas coisas que eu dei uma olhada, eu posso estar trazendo pra vocês. Ele fez também aquela série, Game of Thrones, né? Eu creio que você que tá me assistindo aí deve ter assistido a série, deve ter gostado, deve estar ainda, talvez até maratonando novamente ela, né? Por você achar que é muito legal. Eu, particularmente, eu não sou muito fã, mas enfim. Jason Momoa, ele fazia, né, um personagem dentro dessa série. Ele era o Drogo, né? Se eu não me engano. Khal Drogo, não sei. Depois você dá um Google aí e verifica qual era o papel dele nessa série. Ele, quando fazia a série, gente, ele morava dentro da van. Ele dormia dentro da van dele. Ele tinha uma van em que ele dormia dentro da van. Ele ganhava o que ele fazia na série e ele investia na família dele. Hoje não, o cara tá bem, né? O cara, ele depois que fez o Aquaman na Liga da Justiça, ele melhorou, né? A situação dele melhorou, como é que eu posso dizer? Positivamente, né? Ele normalizou o lado financeiro dele, saca? E aí hoje ele tá bem de vida, aquela coisa toda, mas é aquilo. Não é porque ele é um cara de Hollywood, não é porque ele é um ator bem sucedido, que ele possa não ter situações negativas no seu lado financeiro. Isso pode acontecer também. Cara, todo mundo tá arriscado a ter situação financeira negativa, a ter preju, cara, é só saber se segurar. Só isso. Se você se segurar, se você souber o seu limite, se você souber até onde você vai, cara, você não vai ter problema. Você pode ser qualquer coisa. Você pode ser um jovem aprendiz, você pode trabalhar numa cadeia de lanchonete, você pode ser patinadora do Carrefour, você pode ser, sei lá, um artista de TV. Se você não tiver um limite na sua vida, se você não colocar, implantar na sua vida limites, cara, você vai ter problemas. Essa é a verdade. Você pode ter qualquer profissão. A profissão, você tem que ter sempre um limite. E esse limite não é a sociedade quem implanta em você, não é a sua família, é você mesmo. Você é quem tem que montar os seus limites para que você possa saber o que você pode e o que você não pode fazer. Então, cara, o que simplesmente você precisa fazer é tomar cuidado. Tomar muito cuidado, né? Bom, isso aqui eu posso comprar. Isso aqui eu posso não comprar, pô, isso aqui já tá fora do meu rendimento. Não, isso aqui tá fora do meu orçamento. Cara, não tem como. Não, isso aqui eu posso comprar. Não, esse tênis aqui eu posso comprar. Não, essa roupa eu posso comprar. Enfim, cara, você é o único que pode fazer a assessoria da sua própria vida. Claro, existem pessoas que podem fazer isso para você. Né? Existem pessoas que podem fazer o seu assessoramento financeiro, né? Pode fazer o seu orçamento mensal, mas, cara, as pessoas que já optam para esse lado, né? Precisar de outras pessoas para ter controle dos seus gastos, cara,
é aquilo. Essa pessoa já tem que começar a se preocupar quanto a essa situação dela. Mas é aquilo, né, pessoal? Quando você trabalha, você busca alguma coisa, né? E quando você busca, cara, uma renda extra, você busca essa renda extra por várias situações. Você busca essa renda extra por necessidade, você busca essa renda extra por mérito, você busca essa renda extra, ou então esse rendimento, ou então essa remuneração por uma dedicação. Você fica trabalhando num local há muito tempo, se dedicando há muito tempo. É claro que você vai ter um momento que vai querer subir um pouco nessa empresa, né? Então é isso, cara. São várias situações, seu talento, seu esforço, né? Uma oportunidade que colocam na sua frente. Aproveita, cara, porque tem oportunidades que aparecem somente uma única vez. Entenda sempre isso. Tem oportunidades que aparecem na nossa vida somente uma única vez. Atenta-se a essa informação que eu tô te falando. Tem informações, cara, que se você deixar passar, não vai voltar, não. Não vai voltar mesmo. É bastante complicado, gente. Então, quando você começar a trabalhar, essa ficha, ela vai estar caindo para você, tá? É claro. Pô, Bruno, eu quero trabalhar. Eu quero ter renda, quero comprar as minhas coisas. Eu quero parar de ficar dependendo do meu pai e da minha mãe. Quero parar de ficar dependendo dos outros. Eu quero comprar a parada que eu quero. O que eu tenho que fazer? Porque o que acontece, pessoal? Eu vou falar uma verdade para você. Mais uma verdade. Vou falar para você. O jovem, a galera de 16, 15, né, 17 anos, ela já começa tendo um ponto negativo para ela no mercado de trabalho. Por quê, Bruno? Porque essas pessoas, elas não têm uma situação, não têm uma experiência, não tem uma situação em que ela possa estar desenvolvendo, mostrando para as pessoas quem ela realmente é. Sabe? Então as oportunidades, elas são muito pequenas, muito mínimas, sabe? É por isso que a galera que tem lá, né, a partir dos seus 15, 16 anos, cara, é aquilo, foca no estudo. Foca no estudo e faz cursos, faz oficinas, porque é aquilo, cara, à medida do momento que você vai, né, enriquecendo o seu lado cultural, também o seu lado social, você vai conhecendo outras pessoas. E essas pessoas que conhecem você, elas podem gostar de você, podem confiar em você, elas podem, claro, depositar uma confiança em você a ponto de te dar uma oportunidade para você poder mostrar quem você é. Saca? Então, cara, é aquilo. Chegou a oportunidade, agarra. Chegou uma situação que, tipo, cara, eu não vou ter isso de novo pra mim. Corre atrás. Você que quer começar a trabalhar, comece a trabalhar sim. Você que quer começar a desenvolver uma remuneração pra você, corre atrás, começa a fazer curso, começa a fazer oficina, começa a aprimorar o seu lado social, que a partir do momento que você vai aprimorando o seu lado social, o seu lado trabalhista, muitas coisas vão estar mudando para você e aí, cara, você vai estar enriquecendo o seu lado humano e a sociedade, cara, ela vai estar vendo quem realmente é você. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Bom dia, boa tarde. Boa noite.